Quando o Paráclito vier, o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade, lembrar-vos-á de tudo que eu tenho falado. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como o falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os queridos irmãos, nós estamos meditando nesta semana o livro do profeta Oséias. E para aqueles que conhecem esse texto sagrado, sabem que o profeta que se casa com uma prostituta e recebe dela infidelidades, mostrando assim, simbolicamente ou espiritualmente, como que é a relação de Deus para com o povo, sabe que ele passa a maior parte do livro convidando o povo à conversão, ao mesmo tempo em que mostra o pecado, a infidelidade, a injustiça, aquilo que o povo tem feito de errado. Então, o povo de Israel, com os seus reis, se tornou infiel. Fez aliança com os povos estrangeiros, assumiu deuses de povos estrangeiros, construiu deuses com as próprias mãos, vivia, portanto, num adultério. E no final do livro, mais uma vez, o profeta faz um grande convite. Ele poderia concluir tudo anunciando a destruição. Vocês não têm jeito, não tem mais o que fazer, vocês serão destruídos por tudo o que eu denunciei que vocês estão fazendo. Mas como o profeta termina? Veja que lindo esse texto que nós acabamos de ouvir. Assim fala o Senhor: volta, Israel, para o Senhor teu Deus. Volta, Israel, porque estavas caído em teu pecado. Um convite, mais uma vez um convite à conversão. Voltar para Deus não significa simplesmente deixar de cometer pecados, mas voltar para a aliança,
voltar para a fidelidade à aliança. Deus fez uma aliança com o povo de Israel. E Deus nunca se afastou dessa aliança, que não é uma aliança legalista, pode ou não pode fazer, é certo ou é errado, mas é uma aliança que representa muito mais uma relação com o povo do que uma proibição. As proibições, elas existem porque se o povo não entender aquilo que é proibido ou fazer aquilo que é proibido, eles romperão a aliança, ou seja, a relação com Deus. Volta para o Senhor teu Deus. Deus não precisa de nada disso. Deus não precisa de nós, Deus não precisa do povo, Deus não precisou de ninguém nunca. Mas por amor, por misericórdia, por bondade, Ele quer estar conosco. Ele quer que o seu povo volte. Não porque faz falta no sentido ontológico, mas porque faz falta no sentido do amor. Deus sente falta de nós porque nos ama. Não porque precise, no sentido existencial, ontológico. Do ser humano, ele é Deus, ele tem tudo. Ele é tudo. Mas ele faz esse convite. Vós todos, encontrai palavras e voltai para o Senhor. Dizei-lhe, livrai-nos de todo mal. Veja, ele ensina a rezar. O que nós devemos dizer? Como que nós vamos nos livrar das nossas iniquidades? Como que nós vamos nos livrar de nossos pecados? Livra-nos de todo mal. Aceita esse bem que oferecemos. O fruto de nossos lábios, ou seja, a nossa oração, o nosso pedido de socorro, o nosso clamor, a nossa súplica. A Assíria não nos salvará. A Assíria aqui representa os poderes políticos ou as forças humanas, às quais eles tinham se apegado. Não queremos montar nossos cavalos. Os cavalos aqui representam a força militar, a força bélica. Muitas pessoas, naquela época e até hoje, acreditam que estaremos seguros se fizermos alianças políticas com pessoas poderosas e tivermos um poderio militar razoável, um poderio militar grandioso. Estaremos bem. Deus nos mostra que não é aqui que está a nossa segurança. E ele pede então, ou ele ensina então a rezar, abandonando esses poderes, abandonando estas forças. Não chamaremos mais deuses nossos os produtos de nossas mãos. Ou seja, abandonar os deuses que nós mesmos construímos, os ídolos que nós mesmos fabricamos. Em ti encontrará o órfão misericórdia, hei de curar sua perversidade, e me será fácil amá-los. Me será fácil amá-los. Como que é fácil amar alguém que só faz o mal, alguém que só trai, alguém que só comete infidelidades e adultérios? Você estende a mão, a pessoa rejeita. Você dá os seus bens, a pessoa esbanja com os deuses, como nós vimos nos textos anteriores, enfeitando os deuses, enfeitando os ídolos. Como que é fácil amar alguém como nós? Mas Deus diz, será fácil amá-los. Não é incrível? Não parece uma mãe, né, que depois que o filho pinta e borda, ele volta, né, pedindo socorro, e ela facilmente ajuda, facilmente socorre, facilmente começa de novo. As mães fazem isso com seus filhos. Os pais também não desistem dos seus filhos. É fácil um pai e uma mãe perdoar um filho rebelde. Sim ou não? Fácil, não é? Imagine Deus. Por que é fácil para a mãe? Porque a mãe ama. O amor torna fácil o perdão. O amor torna fácil o recomeço. E se a mãe ama e consegue fazer assim,
Deus que ama infinitamente consegue muito mais. Então a resposta não está assim, porque nós somos essenciais e porque Ele não vive sem nós. Não, é porque Ele nos ama. Será fácil amá-los. Deles afastou-se a minha cólera. E agora olha o que diz Deus para nós e para esse povo. Serei como orvalho para Israel. Quer dizer, se vocês voltarem para mim, abandonarem esses falsos deuses, eu serei como orvalho. O que é o orvalho para Israel? Um lugar que não tem chuva quase nunca. O orvalho é a única, digamos, água que eles têm. É a vida. Serei como orvalho. Serei uma vida para vocês. Fonte de vida. Ele florescerá como o lírio. Então Israel vai voltar à sua beleza e à sua pureza. Será como lírio. Lançará raízes como plantas do Líbano, como cedros do Líbano. Símbolo de estabilidade e força. Serão fortes novamente. Mas não por causa das alianças humanas, mas por causa de Deus. Serão fortes em Deus. O seu perfume, seus ramos hão de estender-se. Será seu esplendor como o da oliveira. Oliveira é aqui símbolo de felicidade e de paz. Serão felizes, terão paz novamente. O seu perfume como o do Líbano. Voltarão a sentar-se à minha sombra e a cultivar o trigo, e florescerão como a videira. A videira, símbolo de abundância e de alegria. Veja quantas promessas Deus faz para o povo que passou um bom tempo da vida sendo infiel, transgredindo a lei, rejeitando a Deus. Voltem para mim. É um simples gesto, voltar. Voltem para mim, voltem para a aliança, abandonem os ídolos e vocês terão tudo isso. É muita coisa para quem só fez coisa errada, mas é o amor de Deus. Mais uma vez eu insisto, é a misericórdia, é o amor de Deus. Que tem ainda Efraim a ver com os ídolos? Mais uma vez, o profeta faz um alerta. O que tem a ver vocês com esses ídolos, produtos das suas mãos? Abandonem esses ídolos. Eu não posso dividir vocês com os ídolos. Eu não posso permitir que vocês tenham um coração dividido entre mim e os ídolos. Jesus vai dizer, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Nós não podemos ter dois senhores, porque amaremos um e desprezaremos o outro e vice-versa. Ou seja, Deus não divide, o ser humano não divide o amor nosso com mais ninguém. Ou é tudo dele, ou não é nada dele. Não adianta vir com migalhas. Não adianta vir com pedaços. Tem que ser tudo dele. O que eu tenho a ver com esses ídolos? Diz Deus. O que eu tenho a ver com esse povo? Com essas obras das suas mãos? O que eu tenho a ver com a Síria? O que eu tenho a ver com esse poderio militar? Não tenho nada a ver com isso. Eu darei tudo a vocês. E vocês não precisarão mais dos ídolos, como nunca precisaram. Sou eu que o atendo e que olho por ele, não os ídolos. Sou como o cipreste, sempre verde. De mim procede o teu fruto. Então Deus é a fonte de todo bem. Deus é a fonte da nossa vida, não os ídolos. E aí conclui o texto com uma palavra sapiencial. Compreenda estas palavras o homem sábio. E aqui então, uma referência clara que o autor sagrado não está falando só para aquele povo, mas para todas as gerações. Está falando para nós também.
reflita sobre elas o bom entendedor. São retos os caminhos do Senhor, e por eles andarão os justos, enquanto os maus ali tropeçam e caem. Queridos irmãos, sei que foi muito longo para uma sexta-feira de manhã, mas eu não poderia deixar de aproveitar essa ocasião para destrinchar pelo menos um pouco esse texto tão belíssimo que você poderá retomar na sua oração durante esse dia. Mas nós podemos tirar daqui 3 conclusões. Primeiro, nunca é tarde para voltar para Deus. Nunca é tarde. Mesmo tendo feito coisas terríveis, Deus ainda estende a mão para o seu povo. Ele estende a mão para nós. Nunca é tarde para voltar para Deus. Se você acha que está tarde, se você acha que já passou de hora, se você acha que não tem mais jeito, aprenda com esse texto sagrado. Ainda há tempo. É tempo de voltar para Deus. Segunda conclusão. Converter é abandonar os ídolos, os falsos deuses, os falsos apoios. A verdadeira conversão é abandonar-se totalmente nas mãos de Deus. Totalmente. Não é em partes, não é em migalhas, é totalmente. Então, se você olha para a sua vida e vê que ainda tem alguns apegos, se você tem algumas âncoras em lugares estranhos que não é em Deus, significa que precisa de conversão. Terceiro, Deus não só perdoa o nosso pecado, Ele restaura a nossa vida. Ele restaura. Ele não só perdoa, mas Ele nos dá uma qualidade de vida até melhor do que aquela que nós perdemos. Então vamos pedir ao Senhor nesse dia, nessa sexta-feira, que é sempre dia de relembrar a paixão do Senhor, o seu preciosíssimo sangue derramado por nós, que Ele nos dê um coração sábio, que nós sejamos sábios e consigamos compreender tudo isso, para que vivamos uma verdadeira conversão e tenhamos a nossa vida restaurada. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.